Bom dia, sexto ano, tudo bem? Hoje é aquela primeira aula especial, primeira aula de língua portuguesa. E vocês ainda estão na revisão. A aula de hoje é a revisão 5 sobre tipologia argumentativa. Olha aí na telinha para vocês verem. O tema da aula de hoje é tipologia argumentativa e gêneros textuais, os que vocês já trabalharam, carta de reclamação e diálogo. Qual habilidade vamos acionar hoje? Produzir textos em diferentes gêneros, considerando a adequação destes aos contextos de produção e circulação. Eu sou a professora Mônica, vocês já me conhecem, eu sou moderadora da professora de vocês, a Pro Daniele Duarte. Tudo bem, Pro? Bom dia, Mônica. Bom dia. Bom dia, alunos. Tudo bem com vocês? Bem cedinho hoje, né? Hoje é cedinho, Nesse tá friozinho. Sidney, prepara os dedinhos aí, que a gente vai falar os nomes agora. Seguinte, o que eu combinei com vocês? Agora, eu cito quem me manda atividade, ou manda para a Mônica, ou marca a gente, certo, Mônica? É verdade, várias coisas legais. Vários. Então, tem vários alunos que estão fazendo as atividades e anotações no caderno e publicando, que é bem legal. Então, temos aí a Yasmin, a Duda Schmidt, Amanda Souza, Ticiane Muniz, Vitória Vieira, Vitória de Jesus e Cá Souza. Temos também a Olivia Frango, que fez um relato pessoal e mandou para a Mônica. Manda para mim, Olivia, por favor, me marca lá. E a Giovana, é Lenine ou Lenine? Giovana Lavini. Lavini, pronto, anotei errado. A Giovana, ela tem um Instagram, Studs. É Studgram que eles falam, né? Que tá na moda E aí hoje. ela faz vários resumos e ela posta lá. Então, assim, perdeu alguma coisa da aula, vai lá que ela, Muito legal. que ela postou. E eu tenho que mandar beijos especiais para quem fez o bolo. Na verdade, foram 3 pessoas, eu esqueci o nome, mas eu juro que eu vou procurar para tentar falar hoje ainda, tá? Um é o Eduardo Galassini e a Vitória Vieira. Eles fizeram o bolo na última aula. Ficou tão legal. Deu certo. Eu ainda não consegui fazer, mas eu falei para a Mônica, você que gosta de cozinhar, faz lá, né? Vamos fazer. A gente vai tentar fazer para postar, porque eu acho bem legal. Então, assim, por hoje é isso. Continuem fazendo as atividades e marcando que a gente ama ver, certo, gente? Então, bora lá, Mônica? Bora lá. Seguinte, objetivos da nossa aula de hoje, coloca aí na tela. Revisar e aprofundar temas e eixos temáticos já trabalhados. Então, tipo textual, argumentativo, que é o último aí que a gente vai ver agora, e características e função social. Gêneros textuais, carta de reclamação e diálogo, características, elementos e interpretação textual. Dani, já fala que vai ser o último, porque amanhã a gente vai ter um quiz. Amanhã tem que fazer uma postagem para lembrar o povo do quiz. Amanhã a gente tem um quiz. Não vai ser assim com muita tecnologia, que a gente tem que baixar um aplicativo, um QR Code, nada disso. Mas vai ser bem legal. A gente vai conseguir interagir de uma forma para saber quem conseguiu aprender, Isso aí. quem conseguiu ir bem. E quem sabe a gente pode gerar um desafio. Será que vai ter alguém que vai conseguir 10 pontos? Será? Será? Mas aí tem que provar, hein, que conseguiu 10 pontos. Então, seguinte, amores, a gente tem uma novidade agora. Conte para a gente o que você achou da aula. Então, olha que legal. Agora você pode dizer o que achou das suas aulas. Vocês acabam já dizendo no finalzinho do chat, às vezes manda alguma coisa no particular, mas agora você pode publicitar isso de uma forma muito mais evidente. Então, você pode usar o QR Code ou entrar pelo link no final de cada aula e deixar sua avaliação em comentários. Então, assim, fique esperto que no final da aula, e quando vocês começam a colocar os comentários, vai aparecer um QR Code ou um link. E aí você clica lá, coloca o celular ou entra no link para você fazer a avaliação da aula, certo? Então, tá bom. Vamos lá. Vamos começar com a nossa interação. Pode abrir o chat aí, que eles começam com bom dia, bom dia, bom dia. E a perguntinha 1 aí, Mônica. Você se lembra, não você no caso, né? Do gênero textual que trabalhamos neste bimestre, que pertence à tipologia argumentativa? Eu faço essa pergunta em relação a todas as tipologias. Hoje é a última revisão. Fizemos lá narrativo, descritivo, expositivo, injuntivo da aula passada e agora o último argumentativo, né? Então, respondam aí para a Pro. 2 minutinhos.
mais prevaleceu aqui foi receita, gente. Vocês colocaram muito isso, ó. Eles estão com a receita de bolo ainda na cabeça. É. Se a gente trabalhou a receita na última aula e falou que era injuntivo, significa que ela não pode ser argumentativa, certo, amores? Então, não é. Olha, a Júlia de Barros colocou várias aqui. Diálogo, receita, cartas, entrevistas e notícias. O Matheus Rodrigues, o Guilherme, a Camille, eles colocaram assim, diálogo e carta de reclamação. Acho que também prevaleceu bastante essa resposta. Diálogo, eu não lembro se a gente chegou a trabalhar esse gênero textual assim, de forma realmente interpretativa, sabe, Mônica? A gente acaba falando e tal, mas eu acho que a gente não chegou. Agora, carta de reclamação, quem lembrou aí, parabéns. Então, nós trabalhamos uma carta de solicitação ao Jornal Diário de Notícias. Foi a aula 1 do segundo bimestre. Nós estamos na penúltima aula do segundo bimestre, amores. Então, assim, nossa, eu vou lembrar da aula 1. Nós estamos na aula... Que aula que é esse número que eu já nem lembro? Eu acho que nós estamos na 30... tá. Do canal já é 30 e poucos, mas nós estamos na 22, parece, não é? Por aí, 22. Né? Bastante. Então, lembrar da aula 1. Então, é o seguinte, a Pro tem mais uma perguntinha para vocês. Das opções abaixo, olha aí a perguntinha na tela. Qual ou quais você acha que pertence ou pertence à tipologia argumentativa? A gente lembrou da carta de solicitação da primeira, então já temos uma resposta aí. Isso. E além da carta de solicitação, temos aí editorial, artigo de opinião e debate. Qual ou quais deles será que pertence a essa tipologia? Responde aí para a Pro. 1 minutinho só, coloca os numerozinhos, tá? Várias pessoas colocando 3, colocando 4. Vocês estão colocando em algarismos romanos, né? E eu já quero ler aqui. É VVV. O Gabriel colocou a 1, a 2, a 3 e a 4. Ele colocou todas. Sim, sim. Olha, teve a Pro Maria também, que falou todas. Assim, poucos falaram todas. A Pro Dani. Maria, eu quero mandar um beijo especial, porque ela sempre tá online, ela sempre participa do chat. Então, Pro, beijo pra você, viu? A Lorena colocou 1 e 3, carta de solicitação e artigo de opinião. Assim, vários colocaram 1, 3, foram os que prevaleceram, mas Você sabe aí? que eu percebi? O ser humano, ele é condicionado, né? Eu sempre, quando faço essa pergunta, repara que eu coloco 3 respostas certas, né? E aí, o que eu fiz dessa vez? Dá uma olhada, gente. Olha lá. Todas. Porque a gente acaba se condicionando. Então, a Pro sempre faz essa pergunta e sempre são 3. Então, tenho que excluir um daí, né? E não, amor. Só que aí eu fiquei pensando, pô, às vezes eles não sabem o que é um editorial. Nós demos uma aula, inclusive, no 8º ano sobre editorial, né, Mônica? Então, assim, carta de solicitação, que é a carta de reclamação que a gente envia lá para os veículos de informação, né? O editorial, pensa assim, é uma nota, ela se parece muito com a notícia, né, Mônica? Às vezes com a reportagem, só que ela tem muita cara do jornal. Então, às vezes, tem até uma opinião, às vezes não, tem uma opinião do jornal, do redator, de quem está escrevendo, sobre determinado assunto. Então, a gente sempre vai saber a característica do jornal lendo lá o editorial. Então, imagina que saiu uma notícia aí sobre o coronavírus, certo? Que hoje, por exemplo, ontem não foi divulgado os dados e hoje esses dados estão duplicados. Então, tem muita gente aí, tem muito jornal que já vai, nossa, aumentamos o número lá. Verdade. Né? Aí poderia sair uma nota no editorial. E aí vai sair, de certa forma, a opinião do redator, que implicitamente acaba sendo a do jornal. Sim. Porque ele assina, né? Sim, claro. Então, e outra, tem uma característica, não vem assim, assinado o nome de quem escreveu.
porque é como se fosse o jornal mesmo que estivesse endossando essa fala. Mas quer saber mais? Ficou curioso? Vai lá na aula do 8º. Vai lá. A gente fez, né, amor? Uhum. Aí temos o artigo de opinião, já temos até a palavra opinião aí, É. que fica fácil. E debate. Quem nunca aí viu um debate ou participou de um debate na sala de aula? Você tem que fazer o quê? Ouvir a opinião do colega, você tem que esperar que dá uma agonia para você falar a sua, né, com argumentos, que a gente vem falando isso desde a primeira aula, né, Mônica? Isso. Então tá bom. Quer completar? Não, é porque quando eu falo debate, eu já penso argumentos. Então, tava fácil debates, né? Pois é. Só que aí agora a gente vai lembrar daquela primeira aula lá que a gente viu a carta, certo? Texto 4 ao Jornal Diário de Notícias. Mônica, você não Isso. quer aproveitar essa sua voz maravilhosa Quero. e ler? Eu amo ler. Bora lá, gente. Ó. Texto 4. Ao Jornal Diário de Notícias. Prezados editores, estou enviando a cópia da carta enviada ao prefeito desta cidade, após diversas tentativas de solucionar o problema na prefeitura. Senhor prefeito, nasci e cresci nessa cidade. Sou um cidadão que contribui com seus deveres e, por isso, acredito ter direito ao ressarcimento de meu bem. Uma bicicleta nova, comprada com muito esforço para que eu pudesse ter um desempenho melhor no meu trabalho. E foi justamente durante o meu trabalho que o acidente aconteceu. Estava colocando o cadeado nela no lugar demarcado pela prefeitura quando senti um leve deslize na terra e mal tive tempo de me soltar dela para não ser levado junto. Aguardo uma resposta urgente para que eu possa adquirir uma outra bicicleta. Atenciosamente, Flávio Luiz Pereira. Ok. Lembraram? Inclusive, essa sequência tinha uma reportagem sobre o buraco. Isso eu lembro. Né? E essa carta já era uma carta mais elaborada, porque primeiro ele tinha feito uma carta com algumas gírias, com alguns dialetos, que de repente ele poderia não ser atendido, porque a argumentação Isso. estava fraca também, né, Uhum. Mônica? E aí ele refez. Então vamos focar aí nesse texto novamente. Essas perguntas não foram feitas na época. Então a gente vai querer saber agora, porque como eu disse que eu tenho uma tarefa de ensinar aí vocês do 6º ano o que é gênero e tipo textual. Porque a partir daí a gente amplia o nosso conhecimento. Então, vocês vão responder, aí eu vou dar 3 minutinhos, que são 3 perguntinhas compridas. A primeira nem tanto, vai. Qual é o gênero textual? Fácil. A segunda, por que este texto pertence à tipologia argumentativa? Elabora aí uma resposta para Pro. E 3, qual é a função social, ou seja, qual é a função desse texto na sociedade, tá bom? Tendo em vista o tipo que ele pertence, que é argumentativo, certo? 3 minutinhos.
Seguinte, antes de verificar as respostas, a Bia falou pra mim, eu também fiz o bolo, é verdade, Bia, ainda bem que você lembrou. E o João, que quem postou foi a mãe Aline, então nós tivemos 4 pessoas, Mônica, Que que legal. fizeram o bolo aí, que postaram. Porque eu sei que teve mais gente que fez, mas não postou. Então marca lá o Centro de Mídias e faz a pro. Eu quero saber se deu certo, tá bom? E agora, Mônica? Olha lá. Gente, vários respondendo notícia, mas eu nem vou falar os nomes, porque não é? Vários colocaram ali que aquilo era uma notícia. Então, pensa aí melhorzinho. Ó, olha só. Cauã respondeu as 3 perguntas. Foi muito bem o Cauã. Qual é o gênero textual? Carta. Por que pertence à tipologia argumentativa? Porque apresenta opiniões. E qual a função social? Registrar essas opiniões. A Lívia também, ela colocou lá que o gênero textual era carta. E por que pertence à tipologia argumentativa? A Lívia disse assim, porque o personagem está argumentando sobre um problema lá para a prefeitura. Interessante, vários colocaram isso, porque ele está falando o que aconteceu com ele, argumentando com a prefeitura, não é? Alguns estão colocando assim, ó, informar o leitor. Gente, o objetivo dele, vocês acham que era só informar que a bicicleta dele quebrou? Não, né? Não, Não. né? Ele queria o quê com isso? Outra bicicleta. Ele até falou que ele está Sim, aguardando outra ele bicicleta. queria justiça. Exatamente. E tanto que ele mandou para um veículo aí de comunicação, que acho que foi a revista News Art, se eu não me engano, o jornal News Art, não lembro. Então vamos lá. Qual é o gênero textual? Muitos colocaram carta, mas não é só uma carta. É uma carta de reclamação, tá? Exatamente. 2, porque esse texto pertence à tipologia argumentativa? Porque apresenta uma tese. O que que é uma tese? É o meu ponto de vista. Vocês vão ouvir falar muito disso quando vocês chegarem lá no 9º ano, tá? Que é o quê? Que é defendido em um texto por meio de argumentos. Só que aí a gente fica falando de argumentos, aí eu resolvi colocar um texto até para ajudar nessa questão dos argumentos, para a gente desmistificar o que que é hoje, ok? E a 3 aí, porque a função social desse texto tendo em vista sua tipologia. Qual é a função? Perdão. Qual a função? Então, temos aí, convencer o interlocutor sobre determinado ponto de vista e emitir opinião sobre um tema proposto. Então, é o seguinte, vinha de encontro com uma reportagem de um buraco. Então, ele emitiu, sim, a sua opinião em relação a isso, colocou o problema dele, que ele perdeu a bicicleta dele, e ele queria convencer não só o jornal, mas convencer a prefeitura, convencer outras pessoas de que ele merecia ganhar outra bicicleta. Então, tinha argumento justamente para isso. Se o argumento dele foi suficiente ou não, aí é outra questão, né, Mônica? Muito bom você pontuar, Dani, porque ninguém respondeu que quer convencer. Gente, toda vez que a gente emite uma opinião, a gente quer que o outro acredite nela. A gente nunca fala nada de graça. É. Não existe. Sempre tem como é que eu posso dizer? Intenção no nosso discurso, principalmente quando a gente fala alguma coisa. Você concordando ou não, sempre tem uma intenção. Aí, vamos conceituar aí. Coloca o texto na tela aí, por favor. Conceituando. Os textos argumentativos são aqueles que têm como objetivo convencer ou persuadir as pessoas sobre determinado assunto, mas principalmente sobre o seu ponto de vista. Fazer o próximo acreditar e até concordar com isso. Muitas vezes a gente quer que o próximo mude sua opinião. Pois é. Numa simples conversa. Quantas vezes, Mônica, a gente tem algumas conversas e fala, não, mas eu penso que é assim, assim, assim. Aí a gente começa a elencar argumentos para fazer a pessoa pensar como nós. Exatamente. Porque não adianta só jogar a minha opinião lá e pronto. A pessoa não vai mudar de ideia, tá? Sua principal característica é a defesa de uma ideia, hipótese, teoria ou opinião. Então, a gente realmente defende o que a gente pensa, gente. Isso é do ser humano. Apresenta uma estrutura bem definida. Primeiramente, apresentada a tese, que é o ponto de vista do autor, e depois os argumentos para defendê-la. E aí, nós temos mais uma perguntinha, que é a atividade 2, que é uma sondagem, na verdade. Qual linguagem, formal ou informal, pode ser encontrada em textos argumentativos? Um minutinho só, porque essa é facinho de responder.
Unanimidade, quase. Vários aqui apontando formal. Deixa-me dizer alguns nomes. Karina, João Pedro, Ana Júlia, Júlia Alves. Vários aqui. Vitória Lopes, Maria Clara, Matheus, Tiago, Giovana Deol, Lívia Beatriz, Gabriel Silva. Nossa, olha só. Uma lista de alunos colocando formal. Mas vou até falar para você explicar. Porque alguns também pontuaram, Gabriele Vi, o Luiz Gabriel, que colocaram a linguagem mista. Lá na pergunta estava formal ou informal. Por que eles colocaram mista, Pro? Então, né, às vezes a imagem confundiu, né? Pode ser? E aí, gente, a gente fala mista quando a gente fala verbal, não verbal e mista. Não confundam, tá? Tem até um ditado que eu brinco, mas não posso falar na TV. Não confunde, ok? Formal ou informal, né? Que aí a gente pensa na linguagem coloquial e na norma padrão. Na norma coloquial e na norma padrão. Eu achei interessante a Heloísa, porque ela colocou assim, é mais comum achar a formal, mas de vez em quando a informal também é utilizada. Então é isso que a gente vai ver. Textos argumentativos, Mônica, não pode ser um diálogo? Pode. Eu não posso estar conversando com você sobre alguma coisa e eu elencar argumentos, tentar mudar o seu ponto de vista? O debate, por exemplo. Exato, se for um debate informal, né, gente? Se não for um debate regrado, por exemplo, televisivo, como é os debates que a gente encontra, por exemplo, de eleições, né? Um debate numa sala de aula, por exemplo, pode utilizar a linguagem do aluno. Sim. Né? Às vezes a gente, num diálogo, pode utilizar a linguagem do aluno. Então, é o seguinte, podemos, sim, encontrar os dois. Agora, sim, é melhor, e a gente vai ser mais ouvido, quando a gente utiliza a norma padrão. Exatamente. A linguagem formal, porque a pessoa pensa, nossa, essa pessoa sabe do que ela está falando. Tem mais propriedade, não é? Exatamente. Então, nós temos aí, ó, linguagem informal. Para quê? Para conversas informais entre colegas, amigos, familiares e outros. Quem nunca, num almoço de domingo aí com a família, levantou um tema e aí quis discutir esse tema e colocar que o seu ponto de vista é o que vale. Nossa, quando fala então de política, meu Deus, minha família, Sim. só Jesus. A gente até muda de assunto. Né? Agora, e a linguagem formal? São gêneros que utilizam uma linguagem realmente mais formal, a norma padrão da língua. Debates que pode entrar nos dois casos, tá, gente? Mas eu pensei no debate regrado mesmo. Carta de reclamação, carta de leitor, artigo de opinião, comentários em jornais. Então, são gêneros que, de repente, é necessário utilizar a norma padrão da língua para ter, como a Mônica falou, credibilidade, de repente. É isso aí. Não, é justamente isso. Você pontuou bem. Quando a gente busca a linguagem mais formal, a gente tem uma credibilidade. A professora mesmo, a gente é que faz uma escolha. Porque se a gente já chegasse falando na gíria, quem ia levar a sério a professora de português, não é? Exatamente. Às vezes a gente até brinca, utiliza uma outra linguagem, mas a gente tenta utilizar a língua formal até para todo mundo, a linguagem formal, perdão, até para todo mundo conseguir entender. Certo, Mônica? Certo. Porque quando a gente entra também na linguagem formal, às vezes a gente entra nas gírias que nem todo mundo entende. Tem várias gírias que vocês usam que, gente, eu não sei o que significa. Para mim, precisava de uma tradução. E se fosse usar as nossas antigas, também precisaria para vocês de uma tradução, certo? Aí, eu resolvi colocar, já que a gente está falando tanto de argumento, o que é um argumento? Coloca aí na tela, conceituando mais uma vez. Um argumento pode ser definido como uma afirmação acompanhada de justificativa, argumento retórico, ou uma justa posição de duas afirmações opostas, argumento e contra-argumento, que a gente chama de argumento dialético. Nossa, prolinguagem difícil, né? Porque, como eu disse, querendo ou não, a gente pensa em trabalhar essa tipologia muito mais aprofundada no 9º ano, certo, Mônica? Verdade. Mas uma carta de reclamação, temos argumentos também. Então, por que não falar isso com vocês? Porque eu acho que vocês têm que aprender e ampliar conhecimento para quando chegar lá na frente, saber o que a gente está falando, ok? Até retirei essa fonte aí da Wikipedia. Traduzindo, que aí eu tentei agora deixar de um jeito mais simples. Quando temos um ponto de vista, precisamos expô-lo de alguma forma. E quase sempre fazemos isso a fim de convencer o outro a pensar como nós. Para isso, utilizamos argumentos, ou seja, tentamos justificar o nosso ponto de vista com uma escolha de discurso, palavras que convençam o interlocutor a pensar como nós, ou pelo menos que nosso ponto de vista seja levado a sério e não ignorado. Aí a gente pode entrar até mais para frente, a gente tem um argumento de citação, que às vezes a gente utiliza assim, alguém importante mencionou, e quando você fala isso também, utiliza esse argumento de citação, pode trazer para a minha tela.
deixa com muito mais credibilidade. Argumento por exemplificação é o que a gente mais usa. É verdade. Né? É o que a gente mais usa, é o mais comum, porque a gente tenta exemplificar para alguém algo que a gente já viu, que a gente concorda que aconteceu com alguém. É o que a gente mais usa, mas tem muitos outros argumentos, certo? Então, assim, até eu pedir alguma coisa para a mãe e tentar justificar porque eu quero aquilo, eu estou argumentando. A gente falou isso já numa aula. Isso é verdade. Ok, então agora a gente tem outro texto aí, Mônica. Ai, que legal. Você faz a professora e eu faço o aluno, tá bom? Tá bom, então. Então, vamos lá. Mesmo sem perceber, argumentamos o tempo todo. Temos aí um diálogo entre professor e aluno. Crianças, agora vou recolher as tarefas que enviei para casa na sexta-feira para fazer durante o fim de semana. Carlos, sua tarefa, por favor? Pro, não pude fazer a tarefa porque meu computador pegou um vírus. E esse vírus contaminou meu lápis e minhas canetas. Ah, tá. A cara da professora, hein? Tá pequenininha ali, gente, mas olha a cara. O Carlos é o que está em pé, né? Tem até um ponto de interrogação ali no Carlos, né? Que não dá para ver direito, mas a gente Não, vai é tentar. só o movimento da cabeça dele. É só o ele movimento? vira assim para falar com a professora. Pois é, aí temos olha a cara da professora meio, como é que vocês falam? Bugada. Né? Ficou A cara da bugada. professora, tipo, meu Deus, assim, ela não sabe nem o que dizer. Porque Verdade. com esse argumento, de repente, quem nunca ouviu, Mônica? Ai, meu cachorro comeu a folha. Pois é. Fez Mas xixi em esse foi cima do super criativo. Meu irmão mais novo rasgou o meu trabalho. Ixi, Essas daí todo mundo já é de praxe. Agora, essa que pegou vírus. pegou tanto Foi que ótima. a cara da professora. E olha só, todo mundo meio que com a tarefa ali, né, em cima da mesa, menos o Carlos. Mas se você reparar, também tem um amiguinho atrás do Carlos que não tá com a tarefa em cima da mesa. Eu já tô imaginando no retorno, eles falando, você esqueceu o caderno porque tá com Covid. Pois é, a gente vai usar vários aí, né? Vai ouvir muitos. Aí, seguinte, responde aí no chat para Pro. Na sua opinião, podemos dizer que neste diálogo há predominância da tipologia argumentativa? Sim ou não e por quê? Pode abrir o chat, já está aberto. Respondam aí. E a 2, qual argumento Carlos utilizou para explicar que não fez a tarefa? 2 minutinhos. Que esse, primeiro, eles colocaram que, sim, tem predominância da tipologia argumentativa? Ainda bem que sim, eles entenderam. E por vários. quê? Eles colocaram por quê? Olha, ô Dani, deixa eu só falar por que eu tô rindo aqui. Porque tem vários alunos aqui que botaram as desculpas, os argumentos, aliás, não, os argumentos que eles dariam. A Adriele Já estão adiantando minha proposta. A Adriele disse assim, meu caderno criou pernas e saiu andando. Aí o Felipe Aparecido falou, professora, meu celular tá com Covid, não dá para responder. Não dá, E, né? e vários rindo dele. Olha só, já está pegando esses argumentos. Tá com Covid ali, não dá para teclar, Só não Dani. sei se convence, né, esse argumento aí. Olha, o Júlio César disse, agora vamos voltar ao diálogo. Qual o argumento que ele utilizou para explicar? Ele estava tentando convencer a professora que o lápis também estava com vírus. E a primeira, eles colocaram por quê que pertence à tipologia argumentativa? Então, porque estava tentando convencer. Vários colocaram assim. Estava tentando convencer a professora. O Ederson Boa. Alves também falou isso. Então, sim, amores, né? Carlos tenta se defender, porque, na verdade, ele está tentando se defender, ele não fez a lição. Olha só, peraí. A Alice Pinheiros fala, porque ele estava explicando, mas o legal é isso, professora.
defesa, às vezes, é diferente da explicação, porque tem mais Ele não argumentos. tá só explicando, gente. Ele tenta se defender. Por que ele não fez a lição? Porque não fazer a lição é sério, Uhum, né? uhum. Ainda mais ali, a sala toda com o materialzinho, a lição em cima da mesa, a professora lá com uma cara, ai, não fiz a lição. Precisa de um argumento. Por quê? Olha só, a intenção era explicar, porque se fosse explicar, ele falaria tudo tintim por tintim, porque não fez. A intenção era se defender, certo? Utilizando um argumento para ver o quê? Se conseguia convencer a professora e mais, conquistar a solidariedade dela. Porque, no fundo, quando vocês não fazem alguma coisa, vocês tentam conquistar a solidariedade do professor, né? Tenta ver se o professor fala assim, tá bom, entrega na próxima aula, eu entendo, tenta tocar de alguma forma o professor. Poxa, Aí, pegou vírus, tadinho, tá melhor, seu lápis. Qual argumento o Carlos utilizou para explicar que não fez a tarefa? Ele disse que um vírus havia infectado o computador dele e acabou o quê? Contaminando o lápis dele e as canetas. Só que aí tem mais uma perguntinha aí para vocês. Pode abrir o chat. O que ficou implícito no argumento de Carlos? Ou seja, o que eu consigo subentender com esse argumento dele aí? Não pude fazer a tarefa porque meu computador pegou um vírus e esse vírus contaminou meu lápis e minhas canetas. Além do que está escrito aí, o que vocês conseguem subentender? Ok? E a 4, o argumento que ele utilizou convenceu a professora? Será que conseguiu sensibilizá-la? Já estava aberto o chat, então 1 minutinho só, gente. Muitos responderam a 4, só que só colocaram não. Eu quero uma justificativa aí dessa resposta. Então, o chat está aberto aí para vocês justificarem. E a 3, ninguém colocou para mim, né, Mônica? Eles tentaram falar assim... O que assim... você subentende por isso daí, gente? É só isso daí que vocês conseguem entender? Vocês não ficam pensando em mais nada quando tem essa informação? Olha só, o Guilherme falou assim, ele deixou... O que ficou implícito é que ele estava com preguiça. Foi boa essa resposta. Legal. Ele não fez. Para ele não fez, então. E deu uma mentirada aí, né? Tá. E a 4, o argumento que ele utilizou convenceu a professora? A maioria disse que não. Pela cara da professora, não convenceu. A Milena colocou a cara. É verdade. Quando a gente tem lá uma imagem, lembra que a gente já falou que a linguagem não verbal diz muito? A cara dela já não convence, né? Mas ajudou. Agora, a Karine colocou, o argumento foi muito sem sentido, né? O Felipe colocou o argumento dele mais mentiroso que o Mundial de um time aí, gente. Não vou me meter nisso. Ai, meu Deus. Agora, mais alguém colocou alguma coisa que está implícita? Então, vocês só estão dizendo que, ele inventou uma desculpa esfarrapada, mas alguma coisa por trás, não só a desculpa, está implícito, não é, Pro? Pois é. Então, vamos lá, amores. Bora. O que pode estar implícito aí? Que ele não tinha outros materiais para utilizar. Ai, agora vamos chegando, porque tá devagar o chat, então vai, gente? Mônica. O Rian falando assim, está implícito que ele é um malandrinho. Eles foram mais pela pessoa dele, achei legal, né? Então, assim, o que fica implícito para mim, às vezes não fica para você também. É legal isso, porque quando tem alguma situação, tem pessoas que captam outras informações além. Isso, porque a resposta da professora é essa, mas não significa que a de vocês não esteja certa, pelo contrário. Então, eu coloquei
coloquei ali que ele não tinha outros materiais para utilizar, né? Então, de repente, ao invés dele falar que ele não tinha, que ele ficou com vergonha. O Gustavo falou que ele era um mentiroso. Por quê? Porque ele não tinha como fazer. Aí ele resolve mentir. Pois é, então, mas aí às vezes ele não tinha realmente como fazer. Às vezes ele não tinha esse material, né? Ele dependia do lápis e da caneta para fazer a tarefa, ele não tinha, e aí ele ficou com vergonha, de repente, de falar que não tinha. E aí preferiu o quê? Brincar para a professora rir do que, de repente, ser o coitadinho da sala de aula. Não sei, às vezes acontece. Mas acho que eles pensaram, se ele tem um computador, ele não tem um lápis. Pois é, mas o computador pegou vírus e aí contaminou todo o resto, né? E aí a 4... O Alan Gabriel falou que ele nem tocou no material, professor. Ele nem tocou. Aí na 4, o argumento que ele utilizou convenceu a professora. A maioria colocou não, né? Não. Aí tem lá, pela expressão da professora, imagina-se que não convenceu. Até porque é um argumento fraco, pois o que é fruto da imaginação de Carlos, como vocês bem colocaram. Aí agora eu tinha colocado assim, que argumento você usaria para justificar que não fez a tarefa? Eles já meio que responderam, né? Vão colocando aí. Pense ou invente algum. Se fosse você naquela situação, você não fez a tarefa, a professora perguntou. O que você diria? Olha, já tem... O Pablo da Silva disse, professora, meu celular está com Covid-19. Eles pegaram a nossa deixa. Vocês acharam que o dele é ruim e aí vocês estão indo em outro pior, é isso? Meu celular está com coronavírus, é o que mais ganha. A Giovana também respondeu isso. Pensa em um argumento e de repente poderia convencer. Aí é o seguinte, a gente está nos últimos minutinhos. Tem um aqui, rapidinho, Samuel Pereira. Meu caderno está com depressão. Ele não quis se abrir comigo. Temos até uma figura de linguagem aí, sentido figurado. Muito bom. Então, o que a gente fez hoje? Retomadas de conceitos, aí retomamos o tipo textual argumentativo e os gêneros carta de reclamação e diálogo. E aí, agora vai aparecer o QR Code para vocês. Só que antes, pensa na sua casa aí, pratica a tipologia argumentativa, pense em algum gênero textual que você possa utilizar argumentos. Pensa até num diálogo, de repente, né, Mônica? Isso. Como a gente fez aqui. E aí tá o QR Code e o link para vocês avaliarem aí a nossa aula de hoje. Escreve se vocês gostaram. Depois eu vou ler todas as respostas aí. Vou colocar entre aspas, Mônica, as desculpas de não terem feito a atividade aí, qual o argumento vocês utilizariam. Por hoje é isso. Muito obrigada, Mônica. Obrigada. Amanhã é dia de quiz, gente, não percam. Amanhã é dia de quiz, não perde, tá? Não perde de jeito nenhum. Beijos! Beijo, tchau.